Aleluia. Tem alguém com fome aí da palavra de Deus essa manhã? Aleluia. Preciso saber se de fato vocês têm fome, porque acho que hoje a minha briga vai estar ali, ó. Acho que botaram o relógio ali hoje. Não sei porquê, mas eu acredito que a minha briga vai ser aqui. Então intercedam aí, porque se eu pudesse eu queria falar 2 horas hoje. Se eu pudesse eu queria falar 2 horas hoje. Mas eu não posso. Poder pode? Só não deve. Cara, você leu o meu esboço? Olha aí. Quando eu cheguei aqui hoje de manhã, algumas pessoas elogiaram e outras criticaram o meu estilo. E aí eu falo assim, ó. Meu corpo, minhas regras. Aleluia. Essa pergunta, meu corpo, minhas regras, é um slogan utilizado pelo feminismo, né? E aí, quando a gente postou o tema dessa pregação de hoje, algumas pessoas vieram, né, me perguntar, pô, interessante, né? Tipo, o que você vai falar? E assim, de verdade, enquanto eu meditava sobre essa palavra, me veio essa pergunta na mente, essa frase. E a pregação não vai ser uma pregação contra o feminismo, não, por mais que o evangelho seja contra o feminismo, mas eu não vou entrar nesse assunto. Óbvio que alguns pontos vão se relacionar, mas não é especificamente sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o texto bíblico, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 até o 20. Esse é um texto amplamente reconhecido como uma das passagens mais difíceis das cartas de Paulo. Gordon Fee, ele observa sem exagero que a passagem está repleta de expressões únicas e, em alguns casos, difíceis, que, por sua vez, deram origem a interpretações igualmente únicas. Tem um outro teólogo chamado Bruce Fiske. Ele disse que os estudiosos continuam a se perguntar sobre o significado e a função retórica de 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Se pudéssemos elencar os textos mais utilizados fora de contexto do Novo Testamento, essa porção certamente ela estaria ali no ranking, numa posição alta. A dificuldade de interpretação desse texto se dá principalmente pela falta do conhecimento que nós temos ali do contexto histórico, do cenário histórico dessa passagem. Então, Paulo, nós vamos observar que ele está tratando de uma questão de imoralidade sexual, talvez tenha essa conotação aí, muitos dos títulos das traduções de vocês podem estar conectados a esse sentido. Ele trata, sim, e provavelmente deveria estar acontecendo algum caso de prostituição, ou alguns casos de prostituição naquela comunidade, naquela igreja, e vocês vão entender um pouco mais o porquê disso ao longo dessa mensagem. Também vale pontuar que essa é uma das passagens mais importantes do Novo Testamento que trata do corpo, né? Alguns teólogos também vão chamar essa porção de a teologia do corpo. Então, por isso, o tema da nossa mensagem é essa pergunta: meu corpo, minhas regras? Então, vamos ler o texto inicialmente. 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, o apóstolo vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Quem já ouviu essa? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é só um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que agora não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém? Paulo, ele começa essa porção argumentando contra a distorção da liberdade cristã que existia, né, ali por parte dos seus destinatários. Tinha uma má compreensão a respeito da natureza do corpo. E eles eram pneumáticos. Eles eram o povo do espírito. Né? O foco deles se dava exclusivamente ao mover. Né? Eles não valorizavam o corpo por entenderem que havia uma importância teológica dada muito maior ao espírito do que ao nosso corpo. Esse é o pensamento de muitas pessoas hoje, tá, gente? Muitos ainda acham, mesmo que de maneira inconsciente, que o corpo não tem tanto valor assim. Que o corpo é mais ou menos o que poderíamos chamar de um portador da alma. Sabe? O que importa é a alma. Isso aqui é... Às vezes até quando a gente fala, né? Porque veio do pó, isso... É só um portador da alma. A gente vai morrer, isso aí vai acabar. Ou seja, para aquele povo, pouco importava o corpo. Se relacionar com prostitutas não era um problema, pois o corpo não tinha valor. Por isso que Paulo, nesse texto, ele vai proibir, assim, de maneira expressa, a imoralidade sexual. O nosso corpo é para Deus, não para a imoralidade. Tinha muita gente naquele tempo achando que o crente podia tudo. Só naquele tempo. É bem provável que Paulo tenha pregado algo nesse sentido para eles. Algo falando a respeito da liberdade. Somos livres. Mas eles fizeram uma péssima aplicação dessa liberdade. É o que chamamos hoje de crentes libertinos. É uma atitude que coloca o evangelho em jogo. Vou iniciar com uma pergunta. Lá no jardim do Éden, Adão era completamente livre? Tempo. Gênesis 2, vamos lá junto. Gênesis 2, versículo 16. Gênesis 2,16. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer dela, você certamente morrerá. Então o que Deus está dizendo é: todas as árvores estão liberadas, menos uma. Adão, você é livre para comer de todas elas, mas tem uma que não te convém. Ou seja, ele podia, mas não devia. É uma liberdade limitada. E aí vamos para mais uma pergunta. O crente é absolutamente livre? Acabamos de ler, né? Vamos iniciar. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, nas versões mais atuais, como a NAA, NVT, NVI, você vai perceber que essa frase está entre aspas. Tem alguma tradução aqui que não está entre aspas, essa frase? Alguém tem? A Almeida século XXI não está entre aspas. Tem mais alguma? Não tem aspas? Sabe qual é a versão da sua Bíblia? Não, então tem aspas. Todas as coisas me são lícitas. Não tem aspas? Qual é essa versão aí? Mas deve ser Almeida Revista Corrigida? Vê na capa, não tem não? Dizendo qual é a versão? E na lateral, assim, não diz qual é a versão dela, não? Ah, tá apagada. Por que tem aspas? Qual é a tua versão? NTLH. Oi? Não tem aspas, né? ARC também não? A tua é ARC? Ah, tá. Quero saber que vocês estão carregando. Por que eu estou perguntando isso? E é legal que vocês entendam. Os estudos eles vão avançando e a gente vai compreendendo acerca mais do que significa cada palavra. Essa palavra aí, ela está destacada. A aspas, na língua portuguesa, né, ela serve para destacar uma citação, uma frase, enfim, um jargão, algo que era falado, um poema. Qualquer citação que a gente faz num texto que não é de autoria, né, da pessoa que está escrevendo ali, você coloca uma aspas lá para poder identificar que está sendo citado algo ali. Então, é entendido que essa expressão é uma citação comum daquela igreja, era como um jargão daquela igreja, era um slogan. E aí vocês veem como é importante, né, a gente ter uma tradução mais atual, porque alguns pontos como esses, que antigamente ainda não era tão claro assim, fica facilitado o entendimento. Agora a gente consegue entender que o que Paulo está falando ali não é ele que está dizendo, mas era algo que era declarado naquela comunidade. Então ele está falando assim, é como quem diz, por aí vocês costumam falar isso aqui, porém eu digo isso. Entende? Todas as coisas me são lícitas. Sabe a letra mata, que às vezes a gente ouve muito na igreja? Era como se ele estivesse falando isso. Que foi ele mesmo que falou.
A letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe? Ele tá utilizando uma expressão que era muito comum naquela igreja para trazer uma informação importante para eles. Então, ele está citando um bordão muito claro, né, porque eles tinham ali, naquela comunidade, como eu já falei, uma ênfase muito grande na liberdade evangélica, que é muito comum em muitas igrejas hoje também, né? Muitos acham que, por sermos verdadeiramente livres, agora nós devemos fazer tudo o que nós não fazíamos antes dessa compreensão. E olha que é importante nós observarmos que existe uma tentação muito grande de nós camuflarmos os nossos comportamentos libertinos com uma capa de maturidade. Muitas vezes, quando nós passamos a compreender algumas coisas, até mesmo a respeito da nossa liberdade, nós começamos a nos achar mais maduros do que aqueles que não compreendem. E isso acaba, em alguns cenários, virando uma capa para você fazer o que você quiser, para você sempre poder responder assim: eu sou livre. Talvez você ainda não tenha entendido isso. É exatamente esse o contexto, o cenário que Paulo está liberando essas palavras. Então, entendam que uma liberdade que não traz proveito, mas traz dano, em última análise é tolice. Não faz sentido. Existem liberdades que levam para a escravidão. Quando Eugene Peterson, nesse trecho aqui, nesse versículo, na sua paráfrase da Bíblia, ele vai dizer que só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. Então, meus amigos, quanto à liberdade, sejam zelosos, para que vocês não se tornem escravos dela. Tem gente que usa tanto a liberdade que quando vai ver, perdeu. Virou escravo. Mas, Léo, já que nem tudo convém, qual seria a maneira mais apropriada de compreender o que se deve fazer ou não? E eu sempre digo que aprender a fazer as perguntas certas vai ajudar. Em qualquer situação, saiba fazer perguntas certas. E qual seria a melhor pergunta a se fazer nesse tipo de situação? Ao invés de perguntar se algo pode ou não pode, pergunte: é benéfico? É benéfico? Gordon Fee, ele diz que a verdadeira questão não é se uma ação é legal ou correta, mas é se é boa, se traz benefícios. Ninguém começa a fazer algo prazeroso querendo se viciar naquilo. Tudo começa na inocência, vamos dizer assim. Você nunca espera se tornar um viciado. Essa é a verdade. E aí, quando menos se espera, foi aprisionado. João Calvino diz que onde os vícios correm a rédeas soltas e com impunidade, o costume é considerado como lei. Então recorrem a pretextos indignos com o fim de se protegerem. É exatamente isso. O cristão, ele é livre, mas nem tudo é conveniente. Que o Senhor nos livre da idiotice dos que abraçaram atos libertinos como sinônimo de maturidade. A vitória sobre a falsa religiosidade não se dará por vias de carnalidade, mas por uma espiritualidade saudável. Eu creio que o Senhor deseja conduzir a sua igreja nos próximos dias para um nível maior de sobriedade e maturidade. Eu creio que seja um tempo para muitos líderes reverem algumas atitudes e se alinharem com a realidade da vontade de Deus para a igreja. Sabe qual é a vontade de Deus para a igreja?
1 Tessalonicenses 4:3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Amém? Vocês estão felizes ainda, gente? E aí, seguindo para o versículo 13, o apóstolo ele vai responder mais uma pergunta. E aí, os papais aí, com as crianças, depois lidem com os questionamentos que poderão surgir acerca dessa mensagem e das palavras que vão ser ditas. Que o Senhor hoje dê sabedoria para responder as perguntas que vierem, mas faz parte da nossa vida. Estamos falando da Bíblia, amém? E um questionamento que ele está respondendo é se o sexo é uma função biológica simples como comer. Versículo 13, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, notaram que Paulo está fazendo uma analogia com alimentos para falar sobre imoralidade sexual. Paulo está usando mais um jargão em Corinto. Se vocês perceberem aí nas traduções mais atualizadas, vocês vão encontrar aspas também. Então era algo que eles costumavam declarar lá naquela igreja. Eles achavam, né, e como a gente tem percebido, eu tenho falado nessa introdução, que o apetite natural do corpo, né, que precisa de alimento, é algo normal, é algo comum, ok. Mas eles entendiam que o desejo sexual também fazia parte desse apetite natural do corpo e que era ok e que precisava ser saciado. Da mesma forma que o nosso corpo precisa de comida, ele também precisa de sexo. E eles entendiam que, assim como o alimento é preparado para o estômago, o corpo é preparado para o sexo, como se o sexo fosse apenas a satisfação de uma necessidade natural. Tem muita gente por aí pensando assim também. E poderia ter sido argumentado em Corinto que o caminho certo seria o marido manter sua esposa pura. E, se necessário, encontrar satisfação sexual ocasional com uma prostituta. Por isso que ele está dizendo, porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo é para o Senhor, não para a prostituição. O corpo é para o Senhor, não para a impureza. Não há entre o corpo e os desejos sensuais conexão com o que há entre o estômago e o alimento, como eles diziam ter. Em vez disso, a conexão é entre o corpo e o Senhor, é diferente, tem um peso diferente. Sexo é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição. O sexo ele é bênção dentro do casamento. Fora do casamento é um sério problema. O teólogo Warren Wiersbe, ele afirma que o sexo fora do casamento é como um assalto a banco. O ladrão fica com alguma coisa que não lhe pertence e pela qual terá que pagar um dia. O sexo dentro do casamento pode ser como depositar dinheiro num banco. Há garantias, segurança e dividendos. Então vale ressaltar que Paulo ele também está fazendo uma distinção entre o estômago e o corpo, porque o estômago ele será destruído, aniquilado, o corpo não. Ele está falando também sobre isso, onde ele vai se aprofundar mais nessa questão da ressurreição, lá no capítulo 15. Então, mais para frente, a gente vai aprofundar nesse assunto. E aí, no versículo 14, eu falei versículo 15 ou capítulo? Então falei certo. O versículo 14, o apóstolo continua dizendo, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Então, como nós estamos vendo, a filosofia grega ela não valorizava o corpo.
o corpo era apenas uma prisão da alma. E por isso os gregos, eles pensavam que tudo aquilo que você faz com o corpo não conta. Paulo, porém, ele vai rechaçar essa filosofia grega, mostrando como Deus valoriza o corpo na teologia, nas escrituras. O corpo, ele é tão importante para Deus que Deus vai ressuscitá-lo. O nosso corpo, o corpo será ressuscitado. Nós não somos uma alma dentro de um corpo, por mais que muita gente pense assim, isso é um erro. O nosso corpo, ele deve ser usado para a glória de Deus. Nós somos alma / espírito e corpo, mas eles estão entrelaçados numa, como podemos chamar, unidade psicossomática. Estudamos sobre isso há poucos dias, né, na nossa introdução à teologia sistemática. Então nós vemos que há essa conexão do espírito / alma e o corpo, de tal maneira que nós não sabemos determinar exatamente onde um começa ou o outro termina, né? Que a gente está doente da alma, mas aí a gente toma um remédio no corpo e a nossa alma é curada, e ao mesmo tempo também, às vezes a gente está com uma enfermidade no corpo, mas aquilo é reflexo de uma doença espiritual, né? Muitas vezes algo no nosso espírito aflige o nosso corpo e nós sentimos dores e somos afetados por isso. A nossa alma fica doente, surge câncer no nosso corpo. Então, olha essa conexão e como nós não sabemos determinar onde um começa e outro termina. Então, eles estavam valorizando mais um e desvalorizando o outro, e Paulo está mostrando: isso é um erro. Vocês estão errados. O Senhor tem um propósito e um destino nobre para os nossos corpos. Então, que fique claro: o alimento para o estômago e o estômago para o alimento. O corpo para o Senhor e o Senhor para o corpo. A santidade que Deus atribui ao corpo exige uma pureza sexual como um meio de glorificá-lo. 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 7, o apóstolo diz que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, quem está unido com Cristo não pode se envolver em imoralidade sexual. Versículo 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Se você está em Cristo, esse corpo aí não é mais seu. Seu corpo agora pertence a Jesus Cristo. Não é mais seu. E aí Paulo está dizendo: e será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. O nosso corpo é membro de Cristo. Você não pode unir o corpo de Cristo a uma meretriz. Na cultura grega daquele tempo, a prostituição e a fornicação eram consideradas atividades toleráveis. Olha isso. Ateneu, um escritor do 2º século depois de Cristo, ele cita um discurso de Demóstenes. Olha o discurso da época. Nós temos amantes para o prazer, concubinas para a concubinagem diária, mas esposas nós temos para produzirem filhos legitimamente e ter uma guardiã de confiança de nossa propriedade doméstica. Só para vocês terem ideia do pensamento daquela sociedade. Então Paulo, ele precisa deixar claro que não tem espaço para imoralidade sexual no corpo de Cristo. Por isso que Paulo responde a sua própria pergunta retórica com uma réplica incisiva. Ele fala: de modo nenhum.
Nunca. Em algumas versões nós temos as expressões certamente que não, impossível, fora de questão. Como está na NTLH? É claro que não. Todas elas estão simbolizando algo impensável, fora de cogitação. Adultério, sexo antes do casamento, pornografia, masturbação. Tudo isso torna o estado de uma pessoa deplorável. Tem um peso diferente, sim. Porque contamina o corpo. Marca o corpo de uma forma bem difícil de apagar. Paulo trata, e não é Paulo que está iniciando isso não, tá? A Bíblia trata pecados de imoralidade sexual com um peso maior. A gente às vezes fica naquela, né? Tem pecadinho e pecadão? Tem pecadão, sim. Tem pecado que agride mais, sim. É pecado. Tudo deve ser tratado como pecado. Pecado está errado. Mas tem pecado que pesa mais. No entanto, que os sacrifícios eles eram diferenciados de acordo com o pecado. É ou não é? Olha o versículo 16. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornaram, ou melhor, os dois se tornarão uma só carne. A lei bíblica proibia a relação sexual entre pessoas não casadas. A punição para quem tivesse relação com uma pessoa antes do casamento era a mesma do adultério, a morte. O que, de certa forma, relatava a seriedade desse pecado. Vamos dar uma lida lá em Deuteronômio, capítulo 22, só para a gente ver juntos a orientação bíblica acerca de como tratar esse tipo de situação no meio do povo de Deus. Como isso era tratado. Deuteronômio 22, a partir do versículo 13. Diz assim: se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela, passar a odiá-la e lhe atribuir atos vergonhosos e a difamar, dizendo: casei com esta mulher e quando tive relações com ela, descobri que não era virgem. Então o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciãos da cidade junto ao portão. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui estão as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais pegarão o homem, o açoitarão e o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Ela ficará sendo mulher dele, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com
com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça, vocês não devem fazer nada, ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Pois o homem encontrou a moça no campo. A moça que tinha o casamento contratado gritou e não houve ninguém que a livrasse. Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela, e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata, e uma vez que a humilhou, terá de recebê-la por esposa, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profanará o leito do seu pai. Pesado. Muito pesado. E para muitos vão olhar assim, né? E, cara, chega a ser injusto isso aqui. Como assim? Deus está instituindo isso aqui, gente. Não é para que as pessoas pudessem pagar pelos seus erros, mas era para que elas não errassem. É muito pesado exatamente para mostrar assim, não faça isso, porque você vai morrer. Não faça isso de jeito nenhum. É exatamente esse peso que nós precisamos entender nas palavras de Paulo, quando ele fala, de jeito nenhum, de forma alguma, nunca. É isso que Deus quer ensinar com essa lei. No Novo Testamento, Jesus mostra qual era o real sentido da lei contra o adultério, que veio um pouquinho antes, lá em Deuteronômio. Ele fala em Mateus 5, no Sermão do Monte, no 27 e 28, ele fala, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e o jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. A punição era pesada, justamente para que as pessoas nem cogitassem a possibilidade. Para que elas pudessem fazer, como Jesus está dizendo aqui, cara, eu não vou nem olhar. Tudo se inicia no olhar, com a intenção impura, né? No âmbito cognitivo ali, a pessoa deseja. E ela começa a alimentar até que uma hora a coisa consuma. Até que uma hora a coisa acontece. Então Jesus, ele está cortando o mal pela raiz. Ele está dizendo, nem pense nisso. Nem pense nisso. Não deixa o seu coração pecaminoso cogitar essa possibilidade. Porque uma vez cogitada, ele vai desejar. E ele vai continuar alimentando até que uma hora isso vai ser consumado. Imaginem que um homem está na fila de uma padaria, na fila do pão. E aí passa uma mulher com trajes curtos ao seu lado e ele olha para aquela mulher com um olhar impuro. Ele deseja aquela mulher. E aí a mulher, ela volta, né, ela entra na padaria e quando ela volta, esse cara está na fila ainda. E de alguma forma ela olha para ele, que ele acha que ela está dando confiança para ele. E aí ele não resiste por já estar desejando e olhando para aquela mulher. E ele pega a sua mão
e toca nas nádegas daquela mulher. E essa mulher faz um escândalo. E ela começa a gritar. E ela começa a se ofender e todo mundo começa a olhar para aquela situação. E ela vai na delegacia e ela dá parte desse homem. E a polícia vai investigar. E aí a polícia pega as câmeras do estabelecimento e vê que, de fato, o homem fez o que ele não deveria ter feito. Ele assediou aquela mulher. E aí esse homem é levado ao tribunal. E aí quando chega no tribunal, esse homem está diante do juiz, e aí ele fala assim para o juiz: então, eu queria te dizer que não foi eu que cometi esse ato. Foi a minha mão. Não foi eu. Foi a minha mão. Vai adiantar, gente? Ele vai convencer o juiz com esse argumento? A mão é parte do corpo dele. Se é parte do corpo, é responsabilidade do dono do corpo. Era melhor ele ter cortado a mão fora. Foi isso que Jesus falou? E a pergunta é: o que te leva a pecar? É o Instagram? Corta e joga fora. É algum relacionamento que você tem, que tem passado dos limites? Joga fora. É o namoro? Talvez o namorado está querendo te levar a passar dos limites? Joga fora. É a televisão? Joga fora. É melhor entrar no reino dos céus sem essas coisas do que você continuar com tudo aquilo que você tem e que está te levando para o inferno e você ir junto com essas coisas para o inferno. É exatamente isso que Jesus está falando. E esteja muito consciente da sua cura antes de se envolver com essas coisas novamente. Estamos falando de coisas lícitas. Não estamos falando de coisas ilícitas, mas que elas podem estar te levando a pecar. Não é ilícito ter um olho, mas se ele estiver te levando a pecar, arranca-o. Se a sua mão te leva a pecar, jogue fora. Jesus não está falando para ninguém sair se dilacerando por aí, mas ele está mostrando que é melhor não ter essas coisas do que ir para o inferno com todas as outras que você está querendo sustentar. Amém? E aí Paulo ele fala na sequência, no versículo 17, que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, ser membro do corpo de Cristo, da mesma forma que eu fiz a analogia com a mão aqui, não é algo superficial. Não é algo intelectual. Não é algo simplesmente cognitivo. Ah, eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Não é uma ideia. É algo concreto. É real. Quem se uniu ao Senhor está entrelaçado com Jesus numa unidade espiritual profunda. Ao ponto que, se você é parte do corpo de Cristo e comete o pecado da imoralidade, você está levando Cristo junto com você. Se você é parte do corpo de Cristo e comete o pecado da imoralidade, você está levando Cristo com você. Que isso? Que loucura é essa, Léo? Como você coloca pecado e corpo de Cristo na mesma frase, da mesma forma que o profeta Isaías?
Isaías 53, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Mais à frente diz, ele levou sobre si o pecado de muitos. Graças a Deus por isso. Mas ele levou sobre ele para nos livrar das garras do pecado. Porque o corpo de Cristo é para passar a eternidade com o Pai e com o Espírito. Eu confesso que eu fiquei com muito temor de realizar uma declaração como essa. Enquanto eu meditava, eu estudava, não preciso falar isso, vocês sabem, eu li vários comentários. Eu falei, cara, é isso mesmo? E eu ganhei um livro essa semana, que a fominha da minha esposa já começou a ler. E ela, sem saber da minha crise, ela me trouxe exatamente o que eu precisava ouvir, que era um trecho desse livro. O livro ele se chama Santificação Profunda, de Dane Ortland. É o autor daquele livro Manso e Humilde. Ele é PhD no Elton College, né? uma faculdade cristã. E olha o que ele diz. Aqui, Senhor... Aqui, dizendo desse contexto de 1 Coríntios, ele fala, Senhor é uma referência a Jesus. E membros são as partes do corpo. Você percebe a lógica por trás da declaração de Paulo? Seu argumento é que estamos tão unidos a Cristo que ao nos unirmos a uma prostituta, unimos Cristo a uma prostituta. Digo isso com cautela e reverência, mas tenho de lhe perguntar aquilo que o texto insiste. Você quer ser responsável por Jesus cometer fornicação? Cometer imoralidade sexual é, em virtude de sua união com Cristo, levá-lo a agir de modo semelhante. Não quero dizer realmente que podemos fazer Cristo ressurreto pecar dessa maneira. Estou apenas observando o que o texto diz. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? E observando quão vital, poderosa e íntima para Paulo devia ser nossa união com o Senhor Jesus, para ele dizer o que disse aqui. Isso é pesado demais. Isso é muito sério. A união com Cristo é mais íntima do que a união entre casais. Ele fala, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Eu sou um com Abel. Mas nós somos uma carne. Quando eu morrer, a gente separa. A morte nos separa. Com Cristo, eu sou um no Espírito. Nem a morte pode me separar do Espírito de Deus. É diferente. Cristo morreu para ser um com você. E o que você dá em troca? O leva para a prostituição? Se esse argumento não valer para você, sinceramente, eu não sei qual valeria. Quem se dá à impureza sexual está destruindo a sua própria vida. Por isso que ele vai dizer no versículo 18, fujam da imoralidade sexual, é uma exclamação. Conseguem perceber o grito de desespero do apóstolo Paulo por causa do peso de tudo aquilo que ele vem falando antes? Fujam da imoralidade sexual. Não é para resistir, não. É para fugir. Não é resistir, é fugir. O mais rápido possível.
Fugir, nesse caso, constitui a verdadeira coragem. Porque ele está acostumado, né, a associar a fuga ao covarde. Não, ser corajoso no caso de imoralidade sexual é fugir. É correr o mais rápido possível. E o interessante é que o verbo utilizado por Paulo para fugir, ele está no presente contínuo. É um ato contínuo. Fuja hoje, fuja amanhã, fuja semana que vem, fuja mês que vem, fuja ano que vem. Continue fugindo. Quer um exemplo de alguém que permaneceu fugindo por muito tempo ao longo das Escrituras? José. José revela para nós o que Paulo está dizendo aqui. O que é essa fuga aqui? A mulher de Potifar o chamava todos os dias. E ele fugia. Ele permaneceu fugindo. Até que, como diz lá em Gênesis 39:12, ela o pegou pela roupa e ele disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. José sabia que esse é um tipo de situação que não se pode brincar. A única alternativa segura era fugir. Ela difamou José. Ele foi para a cadeia por causa disso. Ele foi preso por isso. Mas ele foi para a cadeia com a consciência limpa. Para ele, foi melhor ficar preso com a consciência limpa do que ficar livre, mas aprisionado nas correntes do pecado. E aí, se tratando da imoralidade, João Calvino, ele comenta que esse é o único pecado que mancha o corpo com o estigma da desgraça. É óbvio que minhas mãos se mancham pelo roubo ou pelo homicídio, minha língua pela calúnia ou pelo perjúrio, meu corpo todo pela embriaguez, mas a fornicação deixa o nosso corpo em um estigma tão indelevelmente impresso como nenhum outro pecado pode fazê-lo. É por isso que o apóstolo segue dizendo: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Paulo usa essa expressão fora do corpo exatamente para atribuir esse peso maior para a imoralidade sexual. Um teólogo, Simon Castleman, ele fala que o fornicador usa seu corpo pecaminosamente contra o Senhor que o criou, redimiu e santificou. Pense no contraste que existe na relação entre uma pessoa que se une a uma prostituta e uma pessoa que se une a Cristo. O relacionamento entre um homem e uma prostituta, ele é momentâneo, ele é sem amor, ele é sem responsabilidade, ele é mutuamente destrutivo, ele é egocêntrico e ele é vergonhosamente imoral. Já em contrapartida, o relacionamento com Cristo, ele é caracterizado por permanência, amor, confiança, obediência, pureza. Percebem como é altamente contrastante? Paulo ele segue dizendo no versículo 19, uma pergunta: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Meu corpo, minhas regras. Corpo de Cristo, regras de Cristo. Corpo de Cristo, regras de Cristo. Muita gente tem um monte de regras e religiosidade no que diz respeito ao prédio da igreja. No templo não pode isso, no templo não pode aquilo. Até para os gregos, a profanação do templo era um sacrilégio abominável. Mas Paulo está dizendo: eu e você, nós cristãos, juntos, individualmente, somos o templo de Deus.
Cristo habita em nós. Deus habita em nós. Conseguem perceber a ideia de que tudo aquilo que nós víamos no Antigo Testamento apontava para nós e nós estamos apontando para o futuro. No Antigo Testamento você tinha o templo e o sacerdote. Hoje nós temos o templo e o sacerdote. Vocês são o templo e sacerdotes. E a palavra que Paulo vai usar para templo aqui é a mesma palavra que na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, era utilizado para falar do lugar da presença de Deus no templo. Era o lugar onde só o sumo sacerdote entrava. E é esse termo, é essa palavra que Paulo está usando para nós. Portadores da presença de Deus e sacerdotes. Que responsabilidade! Que responsabilidade nós temos! E aí, para encerrar, ele fala: porque vocês foram comprados por preço, no versículo 20. No original, aqui está escrito que fomos comprados por um preço. Talvez em algumas traduções por aqui você vai achar a expressão bom preço, alto preço. Não é isso. Nesse caso, é importante nós entendermos o que essa expressão significava naquela época, naquele contexto. A expressão por um preço significava pagamento à vista. Por um preço era uma expressão daquela cultura, daquela época. Quando alguém falava por um preço, você foi comprado por um preço. Sabia, esse cara foi comprado à vista. Foi à vista. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, Jesus não pediu desconto. Jesus não quis esperar Black Friday. Jesus não pediu cupom. Jesus não esperou a promoção. Jesus, ele não simplesmente se apossou de nós, mas ele desembolsou um preço à vista. Sua própria vida e seu sangue. Nós temos um dono. Nós fomos comprados. Não temos mais direitos. Não devemos viver como queremos, como bem entendemos. Precisamos viver como Deus quer. Viver para a glória de Deus é valorizar o preço que o Filho pagou para a redenção. Você é de Deus por duas razões. Primeiro, porque Deus criou você. E segundo, porque Ele te comprou de volta. Você foi comprado. Precisamos viver a vida que Ele tem para nós, meus amigos. Longe da imoralidade, não mais escravos do pecado. Precisamos nos render de verdade, nos entregar. Ele nos resgatou, você não é mais prisioneiro. Você é livre para dizer não para tudo que não convém. Corpo de Deus, regras de Deus. E o mais importante, Paulo finaliza direcionando seus leitores de forma positiva. Não é simplesmente sobre o que não se deve fazer, mas Paulo lhe mostrou imediatamente, de maneira benéfica e libertadora, o que eles podem e devem fazer com o seu corpo, com as suas energias. As trevas jamais elas podem ser removidas pelo combate direto, mas é pela irrupção positiva da luz que as trevas elas são removidas. Escapamos das paixões impuras unicamente quando nós nos rendemos ao poder de uma paixão pura e santa. Por isso Paulo afirma agora, mais uma vez, aos coríntios, que ele não deseja limitá-los, ele não quer empobrecê-los, ele não quer privá-los. Pelo contrário, ele pretende abrir-lhes toda a vastidão e liberdade de uso correto do corpo. Paulo finaliza dizendo:
Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Seu corpo é um meio extraordinário para glorificar a Deus realmente. Porque o serviço a Deus, ele não pode ser prestado só com a alma, mas é com o corpo todo. Precisa dos pés que andam nos caminhos prescritos, das mãos que se movem de múltiplas maneiras, dos ouvidos que ouvem a palavra de Deus e a palavra do próximo, da língua e dos lábios que divulgam o testemunho de Deus, que anunciam ao outro a palavra redentora e que enaltece o nome de Deus. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando o usamos em santidade e pureza. Glorificamos a Deus em nosso corpo quando entregamos nossos membros como instrumentos de justiça e não como servos do pecado. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Como disse Thomas Watson, e aqui eu encerro, os cristãos são retratos ambulantes de Deus. Os cristãos são retratos ambulantes de Deus. Amém.